Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Sérgio, eu sou autor do livro Lições de Inovação do Padre da Aviação. E é esse livro que eu passo a expor agora para os senhores. Esse é o terceiro livro da linha literária que eu trabalho. Então eu busco histórias verídicas e eu conto essas histórias verídicas através do livro e extraio dessas histórias verídicas lições e exemplos do mundo atual dos negócios. Então, a história que eu escolhi dessa vez foi a história da aviação. Eu passo a mostrar um pouco mais do livro para vocês. Bom, o problema que eu viso atacar com esse livro é que as organizações elas precisam inovar. Porque tentar buscar diferenciação apenas pela redução de custo ou por aumentar a qualidade, hoje em dia já não é suficiente. Todos os concorrentes estão buscando fazer a mesma coisa. Então as empresas elas precisam inovar. Mas não basta inovar de uma forma esporádica. Não, a organização ela precisa conseguir inovar periodicamente, de maneira sustentável. Mas isso só vai acontecer se a organização criar um ambiente no qual as inovações possam surgir. E através desse livro aqui, eu exponho 3 assuntos de negócios, que é a gestão da inovação, a gestão de ideias e o gerenciamento ágil de projetos, que vai ajudar a criar esse ambiente no qual as inovações podem vir a ocorrer na empresa. Bom, o livro está organizado da seguinte forma. Eu não posso exigir que o meu leitor conheça a história da aviação. Então, eu conto a história da aviação no início do livro. Então, os capítulos iniciais, aqui o primeiro terço ou metade do livro, eu simplesmente é um livro de história. Eu conto a história da aviação desde os seus primórdios, com foco principal no Alberto Santos Dumont e nos americanos, lá os irmãos Wright. Mas estão outros personagens também estão presentes no livro. E depois, nos capítulos subsequentes, eu foco na inovação e na gestão de inovação. Um capítulo dedicado à gestão de ideias, um capítulo dedicado à gestão ágil de projetos. E o que eu faço? Quando eu exponho a teoria sobre inovação, ou a teoria sobre gestão ágil de projetos, eu instruo o leitor sobre a teoria desses conceitos. E eu utilizo a história da aviação para exemplificar esses conceitos. Todos nós aqui somos da área de educação e nós sabemos o poder que tem o exemplo prático na fixação do conhecimento de um conteúdo teórico. Então, a partir de agora, eu passo a abrir cada um desses itens aqui um pouco mais, mostrando o que contém cada um deles. A história da aviação, ele é focado no Alberto Santos Dumont e nos irmãos Wright. Temos um pouco mais do que 100 anos de história, né? Então contamos desde a infância do Santos Dumont, o período que o Santos Dumont passou na França, onde surgiu a maioria dos seus inventos, né, o 14 dias, a maioria dos inventos dele, até a sua morte, que aconteceu em 1932. O Santos Dumont ele influenciou também a aviação aqui no Brasil. E eu conto um pouco dessa história também. O surgimento da aviação no Brasil, o Ministério da Aeronáutica, o surgimento do DAC, o surgimento do ITA, o surgimento da Embraer. E é nesse ponto aqui que nós conseguimos identificar o papel do Dr. Osiris Silva na história da aviação. Nós também contamos a vida dos irmãos Wright, né, todos os seus inventos, desde a sua infância, toda a história. E nós percebemos que a vida do Santos Dumont ela é extremamente rica. Ele nasceu, o Brasil ainda era uma monarquia, passou pela proclamação da República, passou pelo governo Getúlio Vargas, e ele veio a falecer no movimento constitucionalista de 1932. Então eu pego esses pontos e explico cada um deles. O que foi a Revolução de 1930? O que foi o movimento constitucionalista de 1932? Então o meu leitor ele fala, puxa Sérgio, que bacana.
relembrei conceitos e fatos da nossa história do Brasil, do nosso Brasil. Tem mais fatos históricos, da Primeira Guerra Mundial, então nós expomos todos esses conceitos. E como vem o surgimento da aviação, nós focamos bastante também nos conceitos físicos do avião. Então, o que mantém um avião no ar? Que forças estão ali envolvidas? O que faz um balão flutuar? Então, esse conhecimento nós colocamos também e ajudamos o nosso leitor a conhecer um pouco mais sobre isso. Então, expomos toda a história, deixamos o leitor a par da história da aviação. E aí eu passo a expor os conceitos de negócios. Eu venho falar sobre toda a teoria de inovação. Por exemplo, eu falo qual é a diferença entre uma descoberta, uma invenção e uma inovação. E aí eu uso um exemplo lá da história da aviação para diferenciar o que é uma descoberta, o que é uma invenção e o que é uma inovação. Então a história da aviação está constantemente aqui nos capítulos sobre negócio. Falamos sobre modelos de inovação desde o pós-guerra até os modelos mais modernos, inovação aberta, modelo TIC. Falamos sobre processos de inovação, aí sim de uma maneira prática, o que a organização precisa fazer para implementar e desenvolver a inovação dentro da sua organização. E falamos sobre formas de colaboração, compra de patentes, joint ventures, esse tipo de informação. Passamos para o capítulo de gestão de ideias. A gestão de ideias ela é importante para uma organização, porque quem faz o trabalho realmente, o colaborador, ele é que entende do trabalho realmente. Não é o CEO da empresa que está distante. Então, é o colaborador que faz o trabalho, que ele pode dar ideias, sugestões de melhoria, sugestões de novos materiais, de novos insumos, maneiras diferentes de fazer o trabalho. E a organização ela precisa abrir um canal para que essas sugestões de melhoria, essas inovações possam aparecer e a organização possa aproveitar e tirar proveito dessas sugestões, dessas inovações. Né? Então nós falamos todo o conceito sobre gestão de ideias, mostramos os passos, o que uma organização precisa fazer para implementar um programa de gestão de ideias na organização. Não são só os colaboradores, né? Os parceiros de negócio também são fontes de ideias e sugestões. Os fornecedores, os clientes, a comunidade acadêmica. Então, se a empresa tiver um bom programa de gestão de ideias, ela consegue desenvolver um ambiente propício ao surgimento de ideias, melhorias e inovações. Aqui, a história da inovação também está presente, da aviação, também está presente. Né? Quando alguém traz uma ideia, é necessário fazer o reconhecimento daquela ideia, daquela sugestão. Então eu falo, como o Santos Dumont lidava com a sua equipe, como ele reconhecia os feitos ali, as ideias, sugestões da sua equipe. Então isso está presente, a história da aviação está presente nesse capítulo aqui também. E, por final, temos o gerenciamento ágil do projeto, que é uma maneira um pouco diferente de organizar os projetos, que é muito propício para projetos de inovação. Os projetos de inovação têm uma característica, mudanças são constantes. E o gerenciamento ágil de projetos, ele consegue lidar melhor com essas mudanças. O gerenciamento ágil de projetos, ele consegue até mesmo diminuir o time to marketing de produtos. Os produtos entram no mercado numa velocidade até um pouco mais rápida. Né? Nós falamos todos os conceitos sobre gerenciamento ágil de projetos, mostramos as fases e como uma empresa pode implementar o gerenciamento ágil de projetos e utilizamos aqui a história da aviação para fornecer exemplos. Um deles, por exemplo, é a simplicidade no design, que é um conceito que o gerenciamento ágil de projetos prega. A simplicidade do design, o Santos Dumont é uma das pessoas que primava pela simplicidade no seu design. Por exemplo, uma das obras-primas do Santos Dumont é o Demoiselle. É uma aeronave extremamente pequena, extremamente simples,
praticamente uma extensão do próprio corpo. Então, com esses exemplos, nós vamos fixando os conhecimentos da teoria sobre gerenciamento ágil do projeto, e assim o leitor tem o conhecimento técnico necessário, tem o conhecimento teórico de uma forma interessante de ler, que instiga a leitura, e a história da aviação está constante nesses 3 itens. Dessa forma, juntando esses 3 itens com a história da aviação, nós conseguimos beneficiar e auxiliar as empresas a se tornarem mais competitivas e perpetuar os seus negócios, tornarem os seus negócios mais sustentáveis aí no tempo, né? O livro, senhores, ele é um lançamento, ele ficou todo pronto aí em dezembro, em janeiro, nós fizemos a primeira tiragem dele, né? Então nós estamos no momento agora de divulgação do livro, né? O livro está à venda somente no site da editora, né? Esse livro que nós queremos futuramente explorar o formato eletrônico, conseguir fechar contratos, né, com livrarias, fazer o livro ser vendido em livrarias tradicionais, né, derivar treinamentos do conteúdo do livro para fazer treinamentos em company, em e-learning, né, e nós cobrimos com esse livro aqui os primórdios da aviação. Tem praticamente 100 anos de história da aviação aqui, mas ainda tem bastante história que é suficiente para o segundo livro. Então esse é o nosso desejo de talvez aí mais para frente publicar o segundo livro, mas aí focado mais na corrida espacial e daí tirar lições e tirar exemplos da história da aviação, né? Bom, senhores, esse é o projeto do livro publicado, esse é o conteúdo dele, a forma como nós tratamos o conteúdo do livro, a história da aviação sempre dentro dele. Obrigado. Muito bem, Sérgio. Eu acho que ensinar é uma tarefa difícil, é um desafio. E não há dúvida de que ser criativo é o elemento fundamental para o sucesso. Não para o sucesso obrigatoriamente comercial ou de nada, mas para o sucesso íntimo, de dizer, estou conseguindo transferir a minha mensagem, aquilo que eu compreendo da vida, aquilo que são elementos essenciais em qualquer tempo, em qualquer época, para que as gerações atuais e futuras possam ter um embasamento que transcende completamente a noção de tempo. Eu acho que, através desse livro, você consegue exatamente isso. Tentar traduzir os elementos essenciais, não li o livro ainda, né, mas pelo que você apresenta, através dos elementos essenciais, dos fundamentos, do como é o pensamento puro desses elementos de sucesso, traduzir isso na marcha comum, na marcha diária, na marcha de hoje, né? Independente se na época se usava chapéu ou não, né? Então, eu acho que é muito bacana. A divulgação disso como ferramenta de ensino é muito legal, e não há dúvida de que é interessante na tua divulgação você gritar isso alto e bom tom, porque mais do que um livro sobre aviação, é um manual de ensinar a analisar projetos e a fazer sustentabilidade do processo das inovações. Isso que é importante na tua comunicação, com certeza. Você está de parabéns, é um belo programa. Parabéns também. O que mais me chamou a atenção aqui, a tua apresentação foi muito clara. Primeiro que eu não vou ter perguntas. Na verdade, só vou te dar os parabéns porque eu fiquei impressionada no sentido da conciliar as diferentes habilidades para conseguir sair do momento da história e chegar em orientações práticas para o dia de hoje.